a essência da Igreja de Jesus, demonstrada na vitória de Gideão contra os midianitas. Eu acredito que a maioria de nós, principalmente aqueles que já têm algum tempo na igreja, já ouviu falar, já leu acerca da batalha de Gideão, vencida com 300 homens. Entretanto, eu estive em uma aula onde um pastor estava falando sobre revitalização de igrejas. E ele falando sobre vários assuntos acerca desse tema, e ele trouxe um texto exatamente da vitória de Gideão contra os midianitas, utilizando 300 homens. E quando ele falou aquilo, no meio da aula, veio uma inspiração acerca dessa mensagem, e eu rascunhei ali na hora alguma coisa, e trouxe e preparei essa mensagem, e quando eu fui designado para trazer a mensagem nesta noite, eu fiquei até algum tempo para passar o tema para a comunicação, e eu falei com um dos irmãos que me solicitou, dizendo, eu estou em dúvida entre 3 mensagens a pregar, e falei mais ou menos os temas delas. E aí a minha esposa em casa, é essa aqui. Eu falei, amém, eu vou orar. E quando eu passei para um irmão todas as 3 mensagens, ele falou, pastor, prega sobre essa aqui, eu gostaria de ouvir. Então, amém, vamos falar sobre a essência da igreja de Jesus, demonstrada na vitória de Gideão contra os midianitas. Abra então sua Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11 ao versículo 16. Juízes 6, do 11 ao 16. Eu vou ler aqui na versão, a nova tradução da linguagem de hoje. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido, para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse, você é corajoso e o Senhor está com você. Gideão respondeu, se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram, que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão, vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu, Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse, você pode fazer isso, porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Amém? Meus irmãos, me permitam a gente retornar para esse texto na conclusão dessa mensagem. Porque antes eu gostaria de caminhar com os irmãos na história de Gideão. Eu acredito que ela é muito divulgada, mesmo quando não se é pregada especificamente na história de Gideão, sempre você ouve alguma coisa acerca dela, os 300 de Gideão, os 300, pessoas que não são nem cristãs, não conhecem tanto a Bíblia Sagrada, mas já ouviram falar dessa história. E hoje eu gostaria de fazer um link, fazer uma analogia, uma comparação entre essa história, que é tão conhecida, com a essência da igreja de Jesus. Nesse texto, ou nesses textos que nós vamos abordar, do capítulo 6 ao capítulo 8 de Juízes, existem diversas características da essência da igreja de Jesus. O que nós, como igreja, precisamos manifestar. O que nós, como igreja, precisamos mostrar ao mundo que realmente somos o que somos, porque Jesus habita no nosso meio. E antes de trazer essas 6 essências, são meia dúzia delas, né?
Eu gostaria de fazer rapidamente um resumo da história de Gideão. Sempre há entre nós novos convertidos, pessoas que estão chegando agora, visitantes que não conhecem muito bem a história. Um rápido resumo. Esse período, Israel atravessava de uma forma muito peculiar. Foi chamado do período dos juízes, onde a forma de governo era teocracia. O povo de Israel havia saído do Egito com Moisés, passou 40 anos no deserto, entrou na terra prometida através de Josué e conquistou essa terra. Depois da morte de Josué, se levantou uma outra geração. E essa geração, ela não conhecia o Senhor. E o tempo dos juízes é marcado por uma espécie de gangorra espiritual, de sobe e desce. Ou seja, o povo, ele estava na presença de Deus. Enquanto o povo estava na presença de Deus, guiado, liderado por um juiz que julgava o povo segundo os mandamentos e as ordens do Senhor, o povo prosperava, o povo tinha liberdade, o povo estava seguro na terra. Agora, quando esse juiz morria e não havia um substituto direto, o povo se desviava, o povo adorava outros deuses, e aí a nação caía nas mãos dos inimigos. E isso foi no período de 410 anos. Durante 410 anos, os juízes de Israel eram substituídos em Israel. Um número aproximadamente de 14 juízes. Alguns falam de 12, porque os juízes em Israel não eram todos eles nacionais. Alguns eram muito localizados. Você começa a ler a história dos juízes, no livro de Juízes, com um juiz chamado Otiniel. E aí tem os famosos, não é? Como Débora, como Sansão, como Gideão, próprio Jefté. Mas existe alguns menos conhecidos, mas todos eles, de alguma forma, julgaram a Israel nesse período de 410 anos. E nós estamos exatamente diante de um desses juízes, Gideão, que Deus o levantou para libertar o povo do jugo dos midianitas. Era o povo de Midian, um povo que era ao sul de Israel, e ele atacava, corriqueiramente a nação de Israel, e uma dessas investidas ele domina o sul de Israel. E Deus levanta Gideão num momento muito complexo. Os midianitas eram como gafanhotos. Gafanhotos num sentido de serem muitos e destruírem tudo o que tocavam a mão. E o povo de Israel estava muito acuado, muito limitado, muito escondido. Tanto é que o texto que nós lemos, Gideão, ele estava malhando trigo, debulhando trigo, um lugar onde se lavavam as uvas, exatamente porque ele estava escondido. A situação se fazia necessária utilizar essa camuflagem. E Deus chama esse cara para libertar o seu povo. E ele, nós sabemos muito bem que ele vai confrontar com Deus. Ele vai questionar o Senhor. Senhor, mas eu sou o menor da minha casa. Quando ele diz que ele é o menor da casa, ele está dizendo, eu não sou o primogênito. Tá? Eu não sou o primeiro filho, eu não sou o mais importante. Eu estou na rabeira, eu estou no final da linha. E como eu vou salvar o povo de Israel contra os midianitas? Só que Deus o surpreende, dando a ele todas as provas que o Senhor o chamou. E diante dessas provas irrefutáveis, ele convoca o povo para a guerra. Tomou coragem e chamou o povo. Essa primeira convocação vieram 32 mil homens. 32 mil homens naquela circunstância eram mais ou menos 1 para
5, ou seja, cada israelita, cada soldado de Israel teria que matar 5 a 6 soldados midianitas, porque as forças de Midian eram, segundo o texto de Juízes 8, versículo 10, 135 mil homens. Então eram 32 contra 135. Faz aí o cálculo, dá 4 para 1, 5 para 1. Você que trabalha com segurança, trabalha com as Forças Armadas, talvez você é difícil, mas é possível. Com uma boa estratégia, com a tática correta, com treinamento, dá para a gente encarar essa bronca. Só que aí, quando está todo mundo preparado, opa, já temos 32 mil, aí Deus chega e faz a surpresa, né? Entendeu? Muita gente. Vamos fazer uma peneira. Só fala o seguinte: quem é covarde e medroso, volte. Aí Gideão foi, né? Tá bom, Senhor. Quem foi covarde e medroso pode sair. Quantos que foram embora, irmãos? 22 mil saíram. Só isso. Sobraram 10 mil, irmão. Agora eu fico imaginando, o cara que é convocado para uma guerra, vai para a guerra sendo covarde. Fico assim, né, imaginando essas coisas. Mas... E aí ele falou, meu Deus do céu, agora é 1 para 13. Um soldado tem que matar 13, 14. Aí já fica complicado. Mesmo com uma boa estratégia, com muito treinamento, tem que ser só tropa de elite, né, irmão? Aí é só faca na caveira para poder ganhar esse negócio. E aí ele já está preocupado. E aí, então vamos embora, né? Gideão. Ai, Senhor, de novo. Tem muita gente. Não, Senhor, não tem muita gente. Tem pouca gente. Tem muita gente. Vamos fazer um teste agora. Você fez os testes, eu respondi, agora é a vez de eu fazer o teste. Então, manda todo mundo lá para a beira do rio e vão beber a água no rio. Quem beber de uma forma, tu separa. Quem beber de outra forma, você separa. Feito. Todo mundo bebendo água aí no rio, galera. 10 mil bebendo água. E aí, 9.700 beberam de uma forma e 300 beberam de outra forma. E aí, óbvio, eu, Gideão, para onde eu vou me dirigir? Para os 9.700. Aí, Gideão, são os outros. Os 300. Aí ele vai lá. E eu fico assim impressionado com essas técnicas de Jeová. E ele vai... Aí não dá nem para fazer conta mais, né? Aí você faz conta aí, você que é bom na matemática, quanto é 300 pessoas para 135 mil. Quanto cada soldado tinha que vencer os soldados de Midian. E ele sai com 300 homens. E Deus o dá a vitória. Aonde ele não precisou embanhar uma espada. Não precisou ter um confronto corpo a corpo. Aonde só com uma buzina, um cântaro e uma tocha acesa, esses 300 venceram 135 mil soldados. Aleluia. Essa é a história de Gideão. Uma história tão bonita na Bíblia Sagrada. E eu gostaria de trazer para vocês o que isso tem a ver com a igreja. Aonde nós podemos ver a essência da igreja nessa história. Eu gostaria de convidar a gente a caminhar nessa história. Ela está registrada nos capítulos 6 a 8 de Juízes. E a primeira conexão que a gente pode fazer entre a igreja de Jesus e a vitória de Gideão é que a igreja é um lugar de paz, compostas de pessoas de paz. Juízes capítulo 6, versículo 23 a 24, diz assim: Mas o Senhor respondeu, não fique com medo,
tudo está bem, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar para Deus, o Senhor, e o chamou de o Senhor é paz, Jeová Shalom. E até hoje, esse altar está em Ofra, cidade que pertence às famílias de Abiezer. Igreja é lugar de paz. Aleluia. O que Deus está falando para Gideão? Gideão, você vai para a batalha. A batalha vai ser tensa, porque você não vai entender a minha estratégia a princípio, mas você confia, você fica ligado, porque Jeová é Deus de paz. Aleluia. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, como disse o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 7, guardará os vossos sentimentos, o vosso coração em Cristo Jesus. Sabe por que a igreja é um lugar de paz? Porque o pau pode estar cantando lá fora, o furacão Milton, meu cunhado, está soprando, mas você continua em paz. Cunhado, dá para a gente fazer isso, né, gente? Te amo, viu, Milton? Isso é isso. Aqui, irmãos, a gente não se desespera. Aqui a gente não perde a fé. Mesmo que a gente tenha mais 4 anos de Eduardo Paz. Está tranquilo, cara. Mesmo que tenha que aturar mais 2 anos de Lula lá. Estamos de boa, irmão, porque esse lugar é lugar de paz. Está falando lá longe, agora vamos aqui baixo para perto. Já estou desempregado há 2 anos. Você está no lugar de paz. E ainda que a tempestade esteja forte na tua vida, você deita no travesseiro e dorme em paz, porque você sabe que o Senhor te conduz em passos verdejantes. Aleluia. Aleluia. Irmãos, isso não é alienação, isso é confiança. Eu sei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito, até o dia final. Aleluia. Quem é o dono da igreja? Quem é o presidente da igreja? Quem é o chefe da igreja? Quem é o Senhor da igreja? Jesus de Nazaré, o conselheiro, o maravilhoso, o Pai da eternidade, o Deus forte e o príncipe da paz. Deixo-vos a minha paz vos dou. Jesus falou isso, irmãos, há menos de 24 horas de subir na cruz do Calvário. Foi na noite de quinta-feira, antes da sexta-feira da crucificação. Jesus falou: deixo-vos a minha paz. Isso é igreja, irmão. Isso é igreja. Você está sem dormir? Hoje o Espírito Santo está falando para você: tome o banho da paz, do príncipe da paz, antes de dormir nessa noite, porque você vai dormir igual bebê, porque você faz parte da igreja de Jesus. Não adianta, irmãos, você se desesperar, porque por mais que você faça, você não consegue nem colocar um fio na tua cabeça. Até consegue, mas depois ele cai, né? Irmão, a gente querer fazer e acontecer, irmão, descansa. A melhor coisa que você vai fazer essa noite é dormir. Está entendendo? Durma. Porque Deus dá aos seus filhos enquanto eles dormem. Não vai ficar dormindo até 10 horas da manhã não, né? Nem até 2 horas, né? Mas, irmão, descansa no Senhor. Amém. Segundo, igreja
é lugar da manifestação da pureza. Em uma palavra, qual é a primeira característica, a primeira essência da igreja? Primeira que eu falei, paz. E a segunda agora? Pureza. Juízes capítulo 6, versículo 25 e 26. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence a seu pai e outro touro de 7 anos e derrube o altar do deus Baal, que é do seu pai, e também o poste da deusa Acera, que está ao seu lado. Nesse lugar alto e seguro, faça para o Senhor, seu Deus, um altar de pedras bem arrumadas. Depois pegue o segundo touro e a madeira do poste de Acera arrancado e queime tudo no altar como sacrifício. Igreja é lugar de pureza. Gideão, antes de você ir para a batalha, antes de você escolher, ou melhor, antes de eu escolher os 300 homens, você precisa consertar esse altar na casa do teu pai, porque ele levantou um altar a Baal, e do lado tem outro altar ao deus Acera, ou melhor, a deusa Acera. Sabe o que você vai fazer? Você vai derrubar os dois, e no lugar deles, você vai levantar um altar ao Senhor. Você vai sacrificar o Senhor ali, vai pegar a madeira do altar que era de Acera e vai colocar no fogo destinado ao Senhor. Porque eu não me compactuo com sujeira, com idolatria, com mistura. Igreja não é lugar de dois pensamentos. Igreja é lugar de pureza, de santidade. Nós estamos vivendo uma época muito complicada, irmãos. Uma época chamada de secularismo, onde os cristãos se tornaram seculares. Não há mais muita diferenciação. E não estou falando de roupa, eu estou falando de comportamento. Entretanto, ainda no meio desse secularismo do século 21, Deus continua exigindo uma igreja pura, uma igreja santa, uma igreja imaculada. Porque Deus só trabalha no meio da santidade. Deus tem uma adoração própria, irmãos. Deus não se compactua com outros ídolos. Destrói tudo isso, porque eu tenho um jeito certo de ser adorado. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, o apóstolo diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como igreja, nós somos meninas dos olhos do Senhor. Nós temos um compromisso com Deus e não nos contaminaremos com as iguarias do rei. Nós somos separados para Ele. A palavra santo no Antigo Testamento, ela é traduzida pela palavra kadosh, no original hebraico. No Novo Testamento, a palavra no grego é agnus. E o kadosh, ele traz a ideia de separação e brilho. São duas palavras que conectam, que trazem a tradução para o nosso idioma do que significa kadosh. E no grego, a palavra agnus é a palavra pureza. O que Deus está querendo dizer é o seguinte: a santidade é que nos identifica, é que nos separa. É o que diz o profeta Malaquias: e vereis então, novamente, a diferença entre o que serve a Deus e que não serve. Isso que separa, irmãos.
Só que essa separação não é para ser exclusivo, para ser melhor do que o outro, para tirar onda. Essa separação é para refletir, para brilhar a glória do Senhor. A santidade não é para que nós nos mostremos santos, mas que o povo possa ver Deus em nós. Nós somos santos para dizer: Jesus vive como eu vivo. Você está entendendo qual é a nossa essência? Você está entendendo por que a igreja é tão rejeitada hoje no Brasil? Os níveis de rejeição da igreja são altíssimos, da igreja evangélica brasileira. Há uns 5, 7 anos atrás, a igreja era queridinha. Hoje a igreja não é mais queridinha. Quem não gosta de igreja, irmão, não quer entrar nos nossos ambientes de jeito nenhum. Eles têm ojeriza. Mas quando se fala de Jesus, o cara pede oração. Você conhece gente assim? Quando a pessoa está na Pendaíba, ela pede: irmão, ora por mim. Pô, cara, vou orar assim. Vem assim, não, a igreja não. Eu só oração. Por que o cara não quer vir à igreja, irmão? Porque nós estamos levantando touros nesse altar. A Baal. Porque existe um poste ídolo aqui, a Sera. É muito forte o que eu estou falando, irmão. E Jesus falou isso à igreja de Éfeso. Se vocês não se arrependerem, eu vou tirar do vosso meio o meu castiçal. Eu vou tirar do vosso meio a minha presença. E quem faz visitas à Turquia, aonde estavam as 7 igrejas da Ásia, vai ver que em todas elas só existem ruínas. Não tem uma só igreja lá na Turquia, que era a antiga Ásia Menor. E naquele país, menos de 2% da população é cristã. Porque parece que Deus arrancou o castiçal. Porque faltou o quê? Santidade. Santidade. A essência da igreja é uma essência de santidade. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Brilho e pureza. Porque a igreja não só permite que o mundo escureça, mas também não permite que o mundo apodreça. É por isso que nós somos sal e luz, separação, brilho e pureza. Aleluia. Terceiro, essência da igreja. Igreja é lugar de ajuntamento. Você pode repetir? Ajuntamento? Consegue se lembrar da primeira essência em uma palavra apenas? Segundo? Terceiro agora? Juízes 6, 34 e 35. E o Espírito do Senhor dominou Gideão, ele tocou uma corneta feita de chifre de carneiro, e os homens do grupo das famílias de Abiezer foram juntar-se a ele. Gideão enviou também mensageiros para chamar os homens das tribos de Manassés, de Asser, de Zebulon e de Naftali. E eles também foram se juntar a eles. Eu não sei se você já fez essa pergunta, mas de vez em quando eu faço ela. Por que Deus nos chamou somente os 300? Deus não sabia que ia só utilizar os 300? Por que chamou aquela cabeçada toda? 32 mil homens se deslocando, irmão, metade de um Maracanã cheio. Se deslocando de várias localidades de Israel para o sul, próximo a Gilgal, próximo a Jerusalém. Se só ia precisar de 300. Ah, Deus. Que maldade com o povo, né? Escolhia logo os 300, meu irmão. Se fosse eu acho que eu faria dessa forma, não é? Sabe por quê?
Porque Deus, Ele quer o ajuntamento. Deus quer que a gente esteja junto. Mesmo que tenha muito covarde entre nós. Hoje a palavra é de confronto, se liga aí, hein? Mesmo que tenha muita gente que ainda não entendeu o Evangelho. Tenha muita gente aqui vestindo capa. Tenha muita gente aqui que vai sair daqui, vai para os lugares terríveis. Mas é aqui que é o teu lugar. Porque aqui você vai ser transformado, meu irmão. Porque aqui é o lugar do ajuntamento. Aqui é onde Deus chama os 32 mil, sabendo que só tem 300 que vão colocar a cara a tapa, que vão arrancar o pescoço se preciso. Mas Deus está chamando todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Aleluia! É por isso que aqui nessa casa a gente não descarta ninguém. A gente não joga fora ninguém. Isso é o 71, 71 mesmo, comprovado, carteira assinada, 171, mas o lugar dele é aqui. Aqui a gente não joga fora crente fraco. Crente, um pé na igreja, outro no mundo. Não vou falar em respeito aos Raimundos de Jesus. Não, a gente não joga fora esse pessoal. A gente não descarta gente. Porque aqui é lugar de ajuntamento. E se você faz parte dos 22 que saíram fora por estarem com medo, estarem amedrontados, o teu lugar é aqui. Porque um dia Deus vai transformar você num dos 300. Aleluia. Aleluia. Eu acho interessante esses lugares que só querem gente de elite. Irmãos, o Evangelho é o inverso. Aonde abundou o pecado, o que acontece? Superabundou a graça. Enquanto os militares dizem, nós queremos os melhores, os perfeitos, os que passam a prova, os que têm um corpo perfeito. As grandes empresas só querem os melhores. Em todos os concursos, em todos os lugares, só os melhores. Aqui nós queremos os piores. Pode vir quem é enjeitado, quem é desprezado, quem está todo errado. Vem, porque o lugar aqui, isso é lugar de ajuntamento. Está entendendo, filho? Está entendendo, filho? Igreja não é lugar de gente boa, não, irmãos. Igreja é lugar de gente que está sendo transformada. É por isso que você vai ver uns caras aqui, só Jesus, a gente vê, né? Meu Deus do céu, irmão, mas o lugar dele é aqui. Abraça esse cara, ora por ele, entrega ele na mão do Senhor. Se possível, jejua por esse cara, porque um dia ele vai ser liberto. Um dia ele vai conhecer a verdade. Um dia os seus olhos serão abertos. Ele se converterá, como aconteceu com Pedro. Pedro, eu estou orando por você, porque no dia que tu te converteres, você falará aos teus irmãos. Quem está falando aqui é um que estava entre os 32 mil. Ou melhor, os 22 que correram da batalha. Irmão, que eu dei de trabalho na igreja. Fui criado no Evangelho. Mas dei muito trabalho, irmão. Eu era um Zé Ruela, irmão. Só Jesus. Se eu fosse Deus, eu me autofulminava. Irmão. Posso contar só um? Olha, eu vou contar. Não espalha, tá bom? Por favor. Eu gostava de uma rama. Gostava de um goró. Gostava mesmo. Eu gostava de estelado. Só que eu estava na igreja. Cachaçando. Estou falando sério, irmão. Isso eu estou falando com 15 anos, 16 anos de idade. Então eu ia cachaçar durante a tarde, que eu morava em Copacabana, ia para a praia com a galera. Nossa, eu era do bairro do Peixoto. Quem conhece, antiga, sabe da galera do bairro do Peixoto de Copacabana. Eu era da galera. E aí, ia lá, tal. Aí de noite eu ia para onde, irmão? Eu ia para a igreja. Mas ia sentar não, irmão, eu ia cantar no coral.
Eu sempre gostei de cantar no coral da igreja. Era o Harmonia Celeste, bem nome de Assembleia de Deus, né? Era eu. Só que eu tive pessoas que me abraçaram, que oraram por mim. E eu fui liberto, irmãos. Porque eu era cheio de demônio, era. Espírito maligno, eu fui liberto. Eu conhecia Cristo, de verdade. Eu estava na igreja, irmão. É por isso que você não pode jogar fora aquele que você julga, que não está comungando como você. Ei, esse aqui não quer nada. A gente chama para evangelismo, ele não vai. A gente chama para orar, ele não vem. A gente fala para ir, ele não vai. Isso aí é um cabeção. É esse que Deus tem negócio com ele também. Porque lugar na igreja é para a gente se juntar, estar junto, fracos, fortes, pessoas com conhecimento, indoutos, gente que não está entendendo nada, pessoas que já receberam a revelação, todos juntos, porque aqui é o lugar da bênção. Aleluia, aleluia, aleluia. A igreja, ela é chamada para estar junta, porque Jesus disse, ou melhor, o texto de Atos dos Apóstolos nos diz, capítulo 2, versículo 44, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Aleluia. E aí todos os filhos entenderam o propósito de Deus, é verdade, irmãos. Tem gente aqui que está perdido no meio do tiroteio espiritual. Tu não entendeu o evangelho, está ainda capengando. Mas o teu lugar é aqui, filho. Ai, hoje eu não estou com vontade de vir, não. Vem assim mesmo, sem vontade. Venha dizendo que o culto é ruim, que o pregador é meio agressivo. Vem, porque um dia o Espírito Santo vai tocar em você, cara. Como tocou em mim. E eu fui transformado pelo poder da cruz. Aleluia. É por isso que aqui a gente não descarta. Aqui nós não somos números. Aqui a gente não conta por cabeça. Aqui a gente não está interessado quantos entraram e quantos saíram. Aqui a gente está cuidando de gente. Aleluia. Aleluia. Quarto. Está preparado, né? Juízes capítulo 7, versículo 2 e 3. Igreja é lugar de confronto. Igreja é lugar de confronto. O Senhor Deus disse a Gideão, você tem gente demais, por isso não posso deixar que vocês derrotem os midianitas. Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Anuncie o povo o seguinte, quem estiver com medo, que saia do monte Gilboa e volte para casa. Gideão anunciou e 22.000 homens voltaram, mas 10.000 ficaram. Igreja é lugar de mensagens como essa. É lugar da gente ser confrontado. Hoje de manhã eu estava ministrando na EBD sobre falsos ensinamentos e hoje a aula foi sobre a teologia da prosperidade, o movimento da fé, teologia da prosperidade, confissão positiva e triunfalismo. E o que é muito próprio da teologia liberal, da teologia da prosperidade, que é um braço da teologia liberal, é que a mensagem é para afagar egos. É para trazer tranquilidade. A mensagem é para massagear. Teologia da prosperidade, e hoje muitas mensagens que nós temos ouvido, que nós temos presenciado, é aquela mensagem que vai dizer, cara, você é um vencedor. Essa semana vai dar certo na tua vida. As portas vão se abrir. Deus está contigo.
E o que você fizer prosperará. E a gente está ouvindo essas mensagens, isso está, que legal, que bênção. Mas, irmão, tem muita gente que essa semana vai perder o emprego. Tem muita gente que vai pegar nessa semana o diagnóstico que não queria. Porque essa é a vida, irmãos. Essa é a vida. Tem pessoas que saíram de uma alegria efusiva, mas vão entrar num deserto terrível. Isso é a vida. Ai, Deus, não olha mais para mim, deixa de show, meu querido. Cresce, amadurece. Você não vê as histórias dos caras da Bíblia? Você acha que você vai ser diferente? E às vezes a gente vem na igreja para ouvir uma mensagem que vai dar tudo certo. Não sei, irmão, pode, mas pode não. E qual a mensagem que a gente quer ouvir? Que vai dar errado? Não. Qual a mensagem que a gente tem que ouvir? Que você precisa se posicionar diante dessa sociedade, porque você é discípulo de Jesus. É você que vai trazer a diferença nessa percepção louca que estão se fazendo em relação à Bíblia Sagrada. É você que vai anunciar que o evangelho do Senhor Jesus não é para ganhar, é para perder. Porque aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder, mas aquele que ia perder por minha causa, esse vai ganhar a vida eterna. Essa é a mensagem de Jesus. Aquele que quer vir após mim. Quem conhece o texto 9:23 de Lucas? Aquele que quer vir após mim, negue-se. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. A teologia da prosperidade, a teologia da autoajuda, a teologia liberal, ela tira a cruz do evangelho e nos faz pessoas sem nenhum tipo de confronto. Está tudo bem. Só que quando a gente sai da porta da igreja para fora, a gente pisa na realidade da vida. E a vida não é fácil, não é justa, é dura. E aqui, o Senhor quer te preparar para qualquer tipo de surpresa desagradável que você possa ter na tua caminhada, porque mesmo diante das vicissitudes, dos problemas da vida, você tem a esperança, a confiança, a certeza que o Senhor está contigo. Ainda que você tenha que passar pelo vale da sombra e da morte, eu estarei contigo. Eis que estou convosco todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. É aqui que você ouve: quem é medroso e covarde não tem vez. Ai, Jesus, eu sou medroso, eu sou covarde. Ai, Jesus, o que eu faço agora? Se converta, porque você está no lugar da bênção. A porta está aberta. Você está entendendo isso, irmãos? Se você pregar o evangelho e não houver confronto, não foi evangelho. Se o evangelho for pregado e não tiver confronto, não é mensagem da cruz. Porque a mensagem da cruz tem confronto. A mensagem da cruz tem embate. A mensagem da cruz nos incomoda. Porque é uma mensagem que vai mexer com as nossas bases. E todos aqueles que são confrontados pelo evangelho se rendem a ele. Esses são bem-aventurados. E vão encontrar aquilo que Deus tem prometido para as suas vidas. Se você realmente faz parte da igreja, prepare-se para ser confrontado, incomodado, constrangido, como diz meu amigo Rui, agulhado, porque é dessa forma que crescemos espiritualmente. Igreja não é para massagear egos, igreja é para nos confrontar de pecados e erros. Qual é a mensagem do Novo Testamento, irmãos? Qual é a mensagem do Novo Testamento? Mateus 3, versículo 1, versículo 2, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4, 17,
Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Atos 2:38. Ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos, para sermos salvos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras, senão brevemente virei a ti, removerei do seu lugar o meu candeeiro, se não te arrependeres. Qual é a mensagem do Novo Testamento, irmãos? Arrependimento, confronto. Jesus não está falando isso para pecador, não, cara. Jesus está falando para o seu povo, para nós. O Espírito Santo está falando, é hora de arrependimento, cara. É hora de você voltar às primeiras obras. É hora de você descer desse pedestal, de você se humilhar na presença, de você novamente voltar ao primeiro amor. É hora, irmão, de você se colocar na tua posição que Deus tem te chamado. Chegou esse momento na tua vida, meu irmão. Jesus nos chama ao conserto, ao arrependimento. Felizmente, o evangelho hoje, quando eu falo evangelho, é o falso evangelho. É água com açúcar. E essa água com açúcar são doutrinas de demônios para massagear egos. Ai, meu Deus, a gente já sofre tanto lá fora. Aí chega domingo à noite, e esse cara falando isso. Mas essa mensagem que vai te trazer sustância para você aguentar quando a coisa não der certo na tua estrada. É essa certeza que vai te dar consistência para quando a coisa fugir do teu controle, você continuar firme. Aleluia! Porque todos nós, um dia, atravessaremos o vale da sombra e da morte. O dia mau, o dia da tribulação, o dia da aflição. Mas nesse dia, Ele nos esconderá no seu pavilhão. Aleluia! 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 5, e aqui a gente já começa a terminar. A igreja é lugar de sobrenatural de Deus. Vocês ainda se lembram dos 4 anteriores? Vamos testar? Primeiro. Segundo. Terceiro. Ajuntamento. Quarto, que eu acabei de falar. Confronto. Falei muito sobre arrependimento, é verdade. Confronto. E quinto, sobrenatural. Juízes capítulo 7, versículos 7, 16, do 20 ao 22. Aí o Senhor disse a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês e lhes darei a vitória sobre os midianitas. Diga aos outros que voltem para casa. Gideão separou os 300 em 3 grupos e deu a cada um homem uma corneta de chifre de carneiro, um jarro com uma tocha dentro. Os 3 grupos tocaram as cornetas e quebraram os jarros. Eles seguravam a tocha na mão esquerda e a corneta na direita e gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão. E cada um ficou parado no seu lugar em volta do acampamento. Então todo o exército inimigo fugiu, gritando, enquanto os 300 homens tocavam as cornetas. E o Senhor Deus fez com que os homens do acampamento atacassem uns aos outros com as suas espadas. Irmãos, nós estamos diante de uma das maiores atuações de Deus na história de Israel. Somente quem acredita no sobrenatural de Deus pode experimentar esse nível de manifestação. O sobrenatural não está na nossa dimensão, está numa dimensão além. Só que aqueles que acreditam é que podem acessar essa dimensão. Portanto, irmãos, vamos crer que o Senhor nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Ele tem os seus próprios métodos. Você imagina? 32 mil para 135. 1 para 4, 1 para 5. Dá para a gente tentar brigar.
não são mais 32 mil, agora são somente 10 mil. 1 para 13, 1 para 14, difícil demais. Mas quem sabe, né, com uma boa estratégia, com um treinamento. Agora não dá nem para fazer direito a proporção. Porque são 300 para 135 mil. Como que é possível? Como a gente vai? 450 para 1? Valeu, Paulinho. Um tem que matar 450. Dá para a gente fazer isso? Alguma guerra já aconteceu um negócio desse? Misericórdia. Até é bom estudar esse negócio, né? 1 para 450. O que Deus faz? Vocês não vão levar armas. Vocês vão levar um cântaro vazio. Dentro do cântaro, uma tocha. E na outra mão, uma buzina. Vão separar em 3 grupos. 100, 100 e 100. E vocês vão, quando ouvirem a voz, o comando, espada do Senhor e de Gideão, vocês vão tocar as buzinas, quebrar os cantos e mostrar a tocha acesa. Essa era a estratégia. O que aconteceu? Os exércitos inimigos se desbaratinaram. E um começou a matar o outro, achando que eram judeus. Um dia eu estava na nossa igreja, lá em São Cristóvão, e quem era um dos pastores era um instrutor do curso, eu acho que se chama Comanf, se eu estiver enganado, vocês me corrijam. É o curso de Guerra na Selva, que é ministrado pelas forças dos fuzileiros navais do Brasil, e ele era um dos comandantes desse curso, na época, comandante Paulo Ferreira. E ele explicou esse texto numa visão militar. A guerra que Israel propôs, ou melhor, que Deus propôs a Israel, era uma guerra de guerrilha. Estavam dentro de uma floresta. E numa floresta, à noite, quando você liga uma lanterna, uma luz, você não consegue identificar no olho qual é a distância que você está daquela luz. Se você está a 10 metros ou está a 100 metros. Você não tem ideia, por causa da composição da floresta. E uma outra coisa, o som, uma floresta fechada, ele se propaga de uma maneira muito maior do que o som num lugar aberto. E quando se tocou as buzinas, a ideia não era que eram 300 buzinas. Eram como fosse 300 mil, 3 milhões de buzinas tocando. E quem já fez algumas incursões em floresta fechada, floresta amazônica, até mesmo as nossas florestas tropicais, trabalhando e treinando dentro dessas florestas, sabe que às vezes houve um estrondo de águas. Vai correndo achando que é uma grande cachoeira. É um córrego que está pingando em cima de uma pedra, depois pinga em cima da outra e faz um barulho intenso dentro da floresta. Assim é a floresta amazônica, assim é uma floresta fechada. Naquela época não tinha tática de guerrilha, irmãos. Naquela época Deus institui a tática de guerrilha para o povo. Tu vai fazer aqui cada um dentro do seu espaço, só cumpram o que eu estou falando. E quando eles tocaram a buzina, acenderam as tochas, os exércitos inimigos achavam que eles estavam próximos, perto, e eram muitos, e eles tiravam a espada, e na escuridão, um começou a matar o outro. E a Bíblia Sagrada diz em Juízes capítulo 8, que naquele momento que eles tocaram as buzinas, 120 mil midianitas morreram, um matando o outro. O que é isso, irmãos? O nome disso se chama o sobrenatural de Deus. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você que tem confiado na tua força, na tua espada,
na tua forma de agir. Em nome de Jesus, arreia as tuas armas humanas, porque Deus quer pelejar com você essa peleja, meu irmão. Em nome de Jesus. Quantas vezes a gente acha que é pela nossa força, pelo nosso conhecimento, pela nossa estrutura? Não é, meu irmão. A resposta vem do Senhor, é da boca de Deus. É Ele que projeta aquilo que é melhor para nós. Você está olhando para uma coisa, achando que aquilo é a sua vida, e não é. Deus tem muito além para te dar, muito mais a te mostrar, e você fica preso, porque você está olhando o natural. Nessa noite, o Espírito do Senhor quer abrir os teus olhos, para entender que o Senhor está pelejando com você, essas lutas, e a vitória não vai ser no natural, a vitória vai ser no sobrenatural de Deus. Amém, meus queridos? Eu sou Deus, também de hoje em diante eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías 43, versículo 13. Para a gente terminar, a igreja é lugar de unidade. A igreja é lugar de paz. A igreja é lugar de pureza. A igreja é lugar de ajuntamento. A igreja também é lugar de confronto. A igreja é lugar de sobrenatural. Mas a igreja é lugar de unidade. Capítulo 8, versículos 1 e 2 de Juízes. Os homens da tribo de Efraim disseram a Gideão: por que você não nos chamou quando foi lutar contra os midianitas? Por que fez isso com a gente? Tiveram uma discussão muito forte com Gideão. Mas ele lhes disse: o que eu fiz com os midianitas não é nada comparado com o que vocês fizeram. Até aquilo que o menor dos homens de Efraim fez tem mais valor do que aquilo que todos os homens do grupo de famílias de Abiezer fizeram. Teve uma confusão, teve uma tensão. Por que não chamou a gente, cara? Só chamou lá o pessoal de Manassés, pessoal lá dos filhos de Abiezer. A gente estava aqui, cara, e a gente não foi. Vocês não foram, mas vocês foram tão importantes quanto aqueles que foram. Porque aqueles que foram talvez não conseguissem manter a unidade da terra como vocês manteram. Davi fez isso uma vez, quando ele foi atacar uma cidade e trouxe os despojos. Só que havia um grupo que estava muito cansado e não foi a esse ataque, ficou. E quando ele voltou, ele distribuiu os despojos de forma igual. E alguns reclamaram: Davi, mas eles não foram conosco na batalha. Davi disse: eles também fazem parte do exército. A grande diferença da igreja de Jesus é a sua unidade. Pois entre nós não existem maiores nem menores, sábios, indoutos, grandes, pequenos. Todos nós somos um, Senhor. É através da nossa unidade que o mundo verá a glória de Deus. A oração de Jesus feita pelos discípulos, antes de ser preso, antes de Jesus ser preso, Jesus ora pelos discípulos e ele expressa a sua prioridade, o motivo de oração de Jesus. Capítulo 17 de João, versículo 20. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. Ou seja, Jesus orou pela IERC. E peço, o motivo de oração de Jesus, peço que todos sejam um. Assim como tu, meu Pai, estás unido comigo e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como eu, como tu somos um. Eu estou unido com eles, tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que tu me enviastes e me amas, e os meus seguidores, como eu os amo.
O Salmo 133 nos garante que onde existe a unidade, ali Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Então o anjo veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, era da família de Abiezer. Gideão, seu filho, estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido, para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: Você é um homem, é uma mulher valente e corajoso. Gideão respondeu: Senhor, se o Senhor está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso? Por que está dando errado na minha vida? Por que a gente está sendo subjugado pelos inimigos? Onde estão as coisas maravilhosas que nós lemos na Tua palavra, que nossos pais nos contaram, que Tu costumavas a fazer no Egito? Senhor, Tu nos abandonaste e nos entregaste na mão dos midianitas. Deus ouviu toda essa lamúria, como Ele ouve as tuas. E Ele disse para Gideão: vá com a tua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando você. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? Senhor, como que eu vou fazer mudanças? A minha família é mais pobre. Eu sou a pessoa menos importante da família. Eu sou o Zé Ninguém Aierque. Na minha casa, então, às vezes minha mãe esquece meu nome. Mas o Senhor disse, e Deus está ouvindo a reclamação, Deus está ouvindo as justificativas. E Deus disse para Gideão: você pode fazer isso porque eu sou contigo. Você, igreja do Deus vivo, esmagará os midianitas como fosse um só homem. Deus quer levantar uma igreja que seja valente, irmãos. Só que às vezes quando eu falo, Deus vai levantar uma igreja. Não, irmão, a igreja já está aqui. A igreja já foi levantada por Jesus. Você faz parte dela. Deus quer que você se posicione, porque você é igreja e erque de Jesus. Nós somos valentes e valorosos. Talvez olhamos para nós, não encontramos força, não encontramos nada de diferente, mas o Senhor nos enxerga como Ele enxergava Gideão: homem valente, valoroso. A nossa força não está em nós, a nossa força está no Espírito do Senhor que habita em nós. Não é você que vai fazer, não é você que vai trabalhar no sentido de articular todas as coisas, é você que vai se colocar na posição. Portanto, meu irmão, igreja, é hora de avançar, é hora de romper fileiras, desbravar aquilo que o Senhor já nos otorgou por herança. E a palavra de Deus para a sua vida é essa: não temas. Não temas. Você é valente e corajoso. Senhor, mas eu sou o menor. Eu estou assim meio barro, meio tijolo. Eu não estou assim. Você é valente e corajoso. Basta apenas você se posicionar diante de Deus. Já foram feitas as provas. O novelo ficou molhado e depois seco. Agora é hora de chamar o povo para a batalha. Eu pergunto nessa noite: aonde estão os 300 de Jeová? Aonde estão os 300?
Onde estão os 300 do Senhor? Eu acredito que essa igreja vai ser a igreja dos 300. Mesmo que nós tenhamos 2.5K, como é o sonho do nosso pastor, mas vai ser a igreja dos 300, porque todos nós sairemos à batalha. Todos nós vamos pegar a buzina, o cântaro e a tocha acesa. Todos nós vamos com poucos diante de milhares, mas o Senhor está conosco. Aleluia, aleluia. Onde estão aqueles que estarão fundados sobre a paz, vivendo em pureza, estarão juntos a despeito das diferenças existentes, aceitarão o confronto da mensagem da cruz, experimentarão o sobrenatural de Deus e manterão a unidade, que é a identificação dos discípulos de Jesus. Deus está chamando você, meu irmão, minha irmã. Deus está te chamando para fazer parte dessa tropa, dessa elite de Jeová. Você faz parte da igreja. Você entendeu a essência? É paz, é pureza, é confronto, é juntamento, é sobrenatural, é unidade. Mas você faz parte disso. Você faz parte desse povo. Talvez aqui algumas pessoas tenham largado as suas armas espirituais. Talvez você se considera entre os 22 mil que voltaram. Talvez na hora do checkmate, de pegar a água nas duas mãos e levar para a boca, que assim fizeram os 300, você se abaixou e lambeu a água como um cachorrinho. E aí, pode voltar. Aí você chutou o balde. Sabe de uma coisa? Esse negócio não é para mim, não. Eu não faço parte desse negócio. Mas hoje o Espírito Santo está dizendo para você: você é valente.